Bom, boa tarde. Vamos iniciar a nossa apresentação da amostra domiciliar, a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego. Quero agradecer a participação dos senhores e das senhoras, agradecer e apresentar o Dr. Lúcio, nosso amigo presidente da Codeplan, Bruno Cruz, diretor de pesquisas, o Max Leno, supervisor do DIEESE, a Dalgisa, coordenadora da pesquisa. Bom, meu nome é Gerson Vicente de Paula Júnior, sou gestor governamental da Secretaria, representando o secretário de Estado, para a gente fazer essa abertura e lançamento, a abertura apenas e a publicização dos dados da pesquisa. Tá? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o DIEESE, para a Dalgisa, fazer a apresentação. Dalgisa, por favor. Obrigado. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Bom, a gente está aqui apresentando o dado do mês de setembro, né, de 2015, mas nessa apresentação nós temos uma série histórica. Vamos apresentar os dados para os meses de setembro de 2010 para 2015, para os meses de setembro, e dos últimos meses, desde quando nós temos os dados da pesquisa, de novembro de 2014 para agora, setembro de 2015. Nós temos toda a série histórica, né, da PED, que começou em 92. Então, o que a gente vai estar apresentando são os principais indicadores: PEA, ocupados, taxa de desemprego, por grupo de regiões, comparando com as demais regiões onde a PED é feita, por setor de atividade, a posição na ocupação, a questão da formalização com carteira, sem carteira, e vamos também falar sobre o rendimento médio real. No gráfico 1, o que nós estamos vendo aí, a série de setembro de 2010 para setembro de 2015. Nós temos ali a linha azul, que é a PEA, a linha amarela, laranjada, né, laranja, para ocupados, a cinza para desempregados, e a amarelinha aqui para inativo. Né, aqui para inativo. O que a gente está vendo aí? Nessa série histórica, se nós compararmos setembro de 2010 para setembro de 2015, houve um aumento da PEA de 76 mil pessoas, pressionaram o mercado de trabalho nessa conta, que dá 1.413 para 1.536. E nós tivemos ali, né, nós tivemos um aumento da ocupação, que é esse laranja, de 1.230 para 1.311, de 26 mil postos de trabalho foram gerados nesse período. E o aumento da PEA em 76 mil e o aumento da ocupação em 26 mil, a PEA cresceu mais que a ocupação, resultou em 50 mil pessoas desempregadas nesse período. Né? Então, o total de... Cadê? Eu estou me atrapalhando com esse negócio, porque eu não tenho muito costume com esse bichinho, mas eu vou acostumar. 184 mil desempregados em setembro de 2010, passou para 225 mil, aumentou 50 mil o contingente de desempregados nesse período. Nesta série dos últimos, de 2010 para 2015, para os meses de setembro. Analisando agora uma série mais recente, que são os últimos meses, de novembro de 2014 para setembro de 2015, o que a gente está vendo aí? Um aumento, né, considerável ali, uma diminuição da PEA, na verdade, da ocupação, se nós olharmos ali do mês de agosto para setembro. Uma redução da PEA e uma redução da ocupação e um aumento do desemprego. Agora, se nós olharmos ali, novembro de 2014 para setembro de 2015, houve um aumento, eu fiz a conta aqui, de 30, a PEA aumentou 33
mil de novembro para 2014, e nós tivemos uma redução de postos de trabalho de 1.319.000 para 1.311.000. Tivemos uma redução de 4.000 postos de trabalho. Então, o que aconteceu? A PEA aumentou 33.000 e houve uma redução de postos de trabalho, né? Então, isso deu um boom no desemprego, né? Vamos dizer assim. Passamos de 183.000 pessoas desempregadas para 225.000 desempregados. Se nós olharmos a série de 5 anos, né? 2010 para agora, 2015, 50.000 o contingente de desempregados. Se nós olharmos essa série recente, dos últimos meses, 42.000. Né? Então, de novembro para setembro, nós tivemos esse considerável aumento no número de desemprego. O mercado de trabalho foi pressionado e não houve postos de trabalho gerados. Ou, pelo contrário, houve redução. Menos 4.000 postos de trabalho é o que os dados estão mostrando aí nessa série. Aqui a gente está vendo no gráfico 3 as taxas de desemprego, né? Então, a gente está vendo de setembro de 2010 para setembro de 2015. Setembro de 2010, o desemprego total era 13%. Nós estamos com 14,6%. Né? Aqui, lembrando que de 2013 para 2015, que é aquela interrupção, né, que houve na pesquisa, e nós temos aí um período aí maior, 2013 para 2015, de setembro. Nós não temos o dado de setembro de 2014. Então, a taxa realmente aumentou justamente pelo aquele fato da PEA o mercado de trabalho do Distrito Federal ter sido pressionado e nós não tivemos postos de trabalho gerados, pelo contrário. Aqui, olhando a mesma série da taxa, o mesmo dado que a taxa, só que para esse período dos meses mais recente, desde que nós retomamos a pesquisa, de novembro de 2014 para cá. Em novembro de 2014, a taxa de desemprego era 12,2%, e por conta daquele movimento de PEA e Ocupaz, a taxa passou para 14,6% hoje. Aqui. Desemprego total. Aqui a taxa de desemprego por grupos de regiões administrativas, o gráfico 5. A PED trabalha com grupos de regiões, que o grupo 1 é o de renda mais alta, o grupo 2, que é o de renda intermediária, e o grupo 3, que é o de renda mais baixa. As regiões que compõem esses grupos estão logo na notinha de rodapé, vocês podem depois olhar. Então, o que a gente está verificando aqui? Né? Comparando essa série dos 5 anos, de setembro de 2010, a taxa de desemprego para o grupo 1 era 6,9% e hoje está 7,2%. Para o grupo 2, era 11%, está 11,9%. E para o grupo 3, que é esse amarelinho, que é a região de renda mais baixa, que tem a maior taxa, era 15,8%, passou para 17,7%. Então, a gente vê que quem sofre mais com desemprego aqui são as pessoas com renda mais baixa, né, onde a taxa é maior. Aqui a gente está olhando para a série recente, lá era o período dos 5 anos, aqui a gente está olhando mais a próxima conjuntura. Então, o que a gente vê aqui em novembro de 2014, que a gente vê que eu me atrapalho com essas... Espera aí, aqui é indo para frente. Não, quer voltar? Vamos lá, gráfico. Se o Max quiser mudar aí para mim, Max, aí no teclado. Eu acho que eu não fico assim. Eu me atrapalho com essa... eu fico assim só para apontar, né? Aí fica mais fácil. Isso, então aqui nós estamos, ó. Essa aí eu já disse, que é por grupos de regiões administrativas, que é a série dos 5 anos, a próxima. Gráfico 6. Só a setinha. Não foi? Voltou para frente. Sei. Mais um, volta um. Aí. Então, aqui a gente olha a taxa de desemprego de novembro de 2014 para setembro de 2015, que se a gente olhar o grupo... Aqui é o desemprego total, né, que é o que a gente acabou de falar, de 12,2 para 14,6. O laranja, o grupo 1 era 5,3, passou para 7,2. O grupo 2, que é o cinza, de 8,8 para 11,9. E o grupo 3, 15,8 para 17,7. Coincidentemente, é a mesma taxa de desemprego de setembro de 2010
para setembro de 2010 e novembro de 2014. Era 15,8 também, se vocês olharem lá no outro gráfico. E está agora 17,7. Então, todos os grupos de regiões administrativas tiveram um aumento significante na taxa de desemprego, mas o grupo 3 teve um maior aumento aí. Aqui, só para vocês terem uma ideia no mapa, como está distribuído, né? O grupo 1, que é o branquinho, né? Está aqui. Plano piloto, Lago Sul, Lago Norte. O grupo 2 é o azulzinho claro, né? Está toda essa região. E o grupo 3, que é essa região mais escura. A PED ela é feita em outras regiões metropolitanas, né, do Brasil. E aqui a gente está mostrando como que está a taxa de desemprego de novembro de 2014 para setembro de 2015 das regiões. Nós temos aqui vermelhinho para Fortaleza, né? A taxa de desemprego era 7,6, está 8,9 hoje. Era 7,6 em novembro de 2014. Se nós olharmos o cinza, que é o São Paulo, era 9,8. Olha só São Paulo, a situação de São Paulo, né? 9,8 para 14,2. A taxa de desemprego em São Paulo hoje está disparado, né? A gente olhando aqui Salvador, o azul, era 17, está 19,4, né? Destaque aqui realmente é para São Paulo e Porto Alegre, né? E nós, o DF, 12,2 para 14,6. Mas de aumento de taxa aqui, quem está superando é Porto Alegre e São Paulo, que tem forte influência da indústria, né? E a gente sabe como é que está o cenário nacional. Pode passar, Marcos. Aqui é por atributos pessoais, né? Nós temos 225 mil pessoas desempregadas no Distrito Federal hoje, em setembro de 2014. Quem são essas pessoas que estão desempregadas? Né? Na verdade, é na próxima, na distribuição. Aqui. Nós temos aqui a taxa, mas vamos deixar a taxa de desemprego aí. Então, os homens, a taxa de desemprego em agosto era 12,5, aumentou para 13, 0,5 pontos percentuais. Então, aumentou mais para homens do que para mulheres, de um mês para o outro aqui. Porque para mulheres aumentou 0,3 pontos percentuais e para os homens aumentou 0,5. Não é? Então, assim, a mulher tem maior taxa, mas especificamente esse mês, quem teve uma pequena diferença, né, de aumento de taxa, quando você olhar, de 0,5 para 0,3. Aqui a gente olhando negros e não negros, a gente sabe que a taxa de desemprego para os negros é maior do que dos não negros, mas a diferença não está tão grande assim, né? Aumentou aqui 0,3 para negros e 0,5 para não negros. Então, foi um movimento diferente, assim, o contrário, né? Normalmente aumenta mais para negros e mais para mulheres, e agora aconteceu o contrário esse mês. Aumentou mais para homens, apesar de ser pequena diferença, mas em pontos percentuais houve essa diferença. E jovens, né? Que são os que têm maior taxa de desemprego, e continuou aumentando, né? Que não teve essa diferença. Os jovens passou de 26,5 para 27,4. Então, continua crescente o aumento da taxa de desemprego. Jovens pressionando o mercado de trabalho aí. Pode passar, Marcos. Gráfico 9. Aqui é a distribuição, que eu comecei a falar. 225 mil pessoas desempregadas, que forma que estão distribuídos, né? 225. Volta, Marcos. 9. Apertei a bicha errada. 9. Isso. 45% é masculino, né? São homens. E 46 agora, né? E 53,5% são mulheres. Aí, olhando por posição na ocupação, a posição que eles ocupam na família, 21,5% são chefes de família, e os demais, 78,5%, são os demais membros, né? Se olharmos aqui, negro e não negro, né? O negro está aqui, 76%, não é isso? E não negro, 24%. Então, a maioria dos desempregados a maioria é desempregada, está aqui, mulher, negro e jovens. Né? Os jovens é de 18 a 24 anos, 31,2%. E o grupo 3. Tá? Então, está aí. Dos 225 mil desempregados, eles estão assim distribuídos. O gráfico 10,
a distribuição dos ocupados, né? Nós temos desempregados, os ocupados, nós temos 1.311.000 pessoas ocupadas, não é isso, Max? 1.311.000, se não me engano, hoje. Eles estão assim distribuídos, os ocupados. Pode passar para a próxima, Max, dos ocupados. Taxa de participação também pode passar. Aqui a forma como que está. Eu acho que nós temos 1.311.000 aí, vocês conferiram? 1.311.000 pessoas ocupadas aqui no Distrito Federal. Então, como eles estão distribuídos aí? Né? Nós temos 55% no serviço, 4% está na indústria de transformação, 6% na construção, 19% no comércio, né? Isso. E o amarelinho é a administração pública. O 2 aqui é uma parcela que está na parte de agricultura ali. Pode passar. Aqui é por setor de atividade, para a gente ver o movimento de agosto para setembro, né? Como nós tivemos uma eliminação de postos de trabalhos, né? Nós tivemos menos 9.000 ocupações, né? Então, onde que foram eliminados esses postos de trabalho, né? No saldo, nós tínhamos 46.000 pessoas na indústria, passou para 48.000, menos 2.000 postos de trabalho aí. Na construção, menos 6.000, de 81 para 75. No comércio, menos 6 também, 254.000 para 248. Na administração pública houve um ligeiro aumento aí. Nos serviços, houve uma relativa estabilidade, né? Se separou aí. E os outros, aqueles 2%. Então, os responsáveis pela eliminação de postos de trabalho está concentrado na indústria, no comércio, na construção, e o serviço ficou estável. Aqui a forma que as pessoas, na verdade, por posição na ocupação, de que forma estão inseridos, né? O gráfico 14, esse 1.311.000 pessoas, de que forma que eles estão inseridos no mercado de trabalho, né? A posição que eles ocupam, né? Aí a gente está aqui vendo que o azul, isso para setembro de 2010 e setembro de 2015. Nós tínhamos setor privado, né? Era 616.000, representava 54% total de ocupados, e passou para 57%. Aumentou aí 3 pontos percentuais aí dos ocupados no setor privado. O setor público, que é o laranja, era 24, passou para 23, houve uma redução no setor público, 277.000 para 273. Os autônomos aí, nós tínhamos 150.000 autônomos, representava 13% total de ocupados, hoje temos 163.000, representa 14% dos ocupados no Distrito Federal. E os empregados domésticos, representava 8%, e hoje representa 83.000 pessoas, 7%. Isso da série dos 5 anos, para os meses de setembro. Pode passar. O 15, agora, nível de ocupação, segunda posição na ocupação, a gente olhando a questão da formalidade aí, né? Com carteira, sem carteira e autônomo, para essa mesma série aí. A gente está vendo, com carteira de trabalho, que é o azul, ela representava 66, está 69. Para a série desse período, a gente está vendo um aumento considerável dos considerável não, era 66 para 69, era 506 para 577. Mas houve a formalização, houve aumento da formalização nesse período. E sem carteira, que é o laranja, representava 14 está 12. Então, houve uma redução aí do sem carteira para o período desses 5 anos. E autônomos, cinza, era 20%, está 19%, houve redução nesse período. Eu acho que não temos o próximo gráfico, né, da série dos... Temos? Muda aí, fazendo favor. Tem. Isso, segunda posição na ocupação. Agora, a gente está vendo o contrário, recentemente, né? Se a gente olhar aqui os últimos 3 meses, ó, nós tínhamos aqui 608.000 pessoas com carteira assinada, né? Vamos olhar aqui os últimos 3 meses, 598.000, hoje nós temos 577. Era 71%, passou para 68%. Então, recentemente, a gente está vendo uma mudança nesse cenário, né? De a redução de postos de trabalho com carteira e o aumento dos autônomos e aumento dos sem carteira. Se a gente olhar aqui, olha, era
era 159 mil, se olharmos a série desde novembro. 159 representava 19 e 19, mas se olharmos os 3 meses dos autônomos, era 173 mil, passou para 163. Houve redução aqui, né? Ele vinha crescendo, houve um crescimento considerável e agora está reduzindo autônomo também. E houve uma redução também dos sem carteira aqui, passou de 103 para 101. Só houve um aumento dos sem carteira quando a gente olha de agosto para setembro. Aqui é o rendimento médio real dos ocupados por grupos de RAs, né? Então, o grupo 1, que é o azul, né? Houve um aumento, comparando agosto de 2010 com agosto de 2015, houve um aumento de 36,6% no rendimento médio real dos ocupados nesse período aqui de 5 anos para o pessoal do grupo 1, que ganha mais, né? Rendimento mais alto. No grupo 2, houve 1,6 de aumento, né? E o grupo 3, que é o que ganha menos, né, rendimento menor, houve um aumento para o período de 24,4, um aumento considerável também. Ganhavam 1.641, passou para 1.995, quase R$2.000, o rendimento médio real dos ocupados nesse período. Pode passar. Aqui já é a série recente para o rendimento, o mesmo rendimento que a gente está falando, e a gente vê o grupo 1 aqui, ó, de outubro, sempre a gente vê o mês anterior, comparando outubro de 2014 com agosto de 2015. A gente viu que o rendimento médio real dos ocupados no grupo 1 houve um aumento de 22%, né, nesse período aqui de novembro, e de 2,8% de julho para agosto. Foi o que teve o maior aumento relativo e absoluto, né. Aqui houve redução para o grupo 2, né, no período, 5,2%, e um aumento de 5% para o grupo 3. Então, a gente viu um aumento, né, da disparidade, isso, da desigualdade. A gente está sentindo isso aí, mais forte agora. Deixa eu passar. Aqui por sexo, quando a gente olha o rendimento das mulheres, em agosto de 2010, a mulher ganhava 73% do salário dos homens. E em agosto de 2015, continuou 73%. Então, não mudou muita coisa. Não houve conquista, né, vamos dizer assim. A mulher continuou ganhando 73% do salário dos homens. Agora, pode passar o 20%. Recentemente, né, o que a gente vem reduziu. A mulher, em outubro de 2014, ganhava 76% do salário dos homens. Hoje, as mulheres ganham 73% do salário dos homens. Enquanto os homens ganham 3.148, as mulheres ganham 2.384, não é isso? Ganhavam, né, em outubro. Agora é 3.185 e a mulher 2.333. Rendimento médio, agora a gente analisando por raça, cor, né? Os negros, eles ganhavam, em agosto de 2010, 65% dos salários dos não negros. Em agosto de 2015, 69,2%. Então, houve uma conquista, né, vamos dizer assim, aumentou. Pode passar a próxima. Na série recente, rendimento médio real dos ocupados, em outubro de 2014, o negro ganhava. Está vendo que, como recentemente está mudando o tipo de trabalho de ocupação, né? O rendimento está caindo para os negros, e a gente está vendo recentemente essa diferença aumentando de novo, né? Ela estava diminuindo, e recentemente o tipo de como eles estão inserindo no mercado de trabalho, sem carteira, como autônomo, que recebem menores salários, né? E aí agora eles passaram de 72,3% para 69,2%. Aqui por posição, o chefe de família em relação aos demais. Em outubro de 2000 nessa série aqui de outubro de 2014 era 68, e o chefe de família passou a ganhar menos agora, 64,5. Ganhava 68 em relação aos demais membros. É isso? É o chefe em relação aos outros, demais membros em relação ao chefe. Alisson, os demais membros em relação ao chefe. É o contrário. É o contrário, desculpe. É os demais membros aqui, né? Em relação aos chefes. É porque o chefe ganha menos que os demais membros. Exatamente, é o contrário. Desculpe.
aqui por posição na ocupação. Então, as pessoas com os assalariados está escrito aí, não é? Tá embaçado aqui para mim. Assalariados, né? Rendimento, os assalariados ganhavam, não tem aquele tabelinha aqui, né? Não. Então, 6.401 passou para 6.578. Esse é do setor público, por posição. Esse aqui. É mesmo. O mais forte é o assalariado do setor público. É por isso que justifica essa diferença, né? O setor público paga melhor. E o azulzinho mais claro é assalariado no setor privado, que é esse aqui, ó, né? Era 2.942, passou para 2.857. Houve redução no setor privado. E houve aumento do setor público. Aqui, o cinza, que é o total de ocupados, os ocupados, todo mundo. Era 2.789, passou para 2.773. E o vermelhinho, assalariado sem carteira. Está vermelho, eu não consigo enxergar, mas é 1.451 para 1.399, é isso? Tá. Então, é isso. Houve, então, uma redução do sem carteira. E o verdinho, que é com carteira, houve também uma redução, de 1.760 para 1.668. Pode passar. Bom. É o último? Só a gente falando aqui, o dado de agosto para setembro, então a gente viu que houve um ligeiro aumento na taxa de desemprego, de 14,2 para 14,6. Nós tínhamos, quando a gente pegar, passou de 211 para 225 mil, 6 mil a mais. E houve eliminação do pós-trabalho, 9 mil, e a PEA eliminados 9 mil pós-trabalho, e a PEA reduziu 4 mil. Pode passar. Aqui a gente falou sobre posição na ocupação, né? Na verdade, na setor de atividade e posição na ocupação. Aqui a gente viu quem reduziu o pós-trabalho foi comércio e construção. Indústria e transformação, houve um aumento de pós-trabalho de 2 mil. E a posição, houve uma diminuição de pessoas com carteira de trabalho assinada, menos 11 mil postos de trabalho, de agosto para setembro, e aumentou 2 mil postos de trabalho sem carteira. Reduziu o número de autônomos, 4 mil pessoas, e aumentou de empregados domésticos em 3 mil. E aumentou também daqueles classificados nas demais posições. Quem são essas pessoas que estão classificadas nas demais posições? São os empregadores, donos de negócios familiares e profissionais liberais. Um dado bom, né? De tanto que não é tão bom assim, mas é um dado bom, né? Que aumentou as pessoas que formalizaram o seu negócio, né? Ali, que é profissionais liberais, donos de negócios familiares e empregadores. 4 mil postos de trabalho aí. 4 mil ocupações, na verdade. Ok? O rendimento, a gente já falou ali, né? Que houve ligeiro aumento, ligeira redução para os assalariados e um aumento para os ocupados de 1,9. E a massa de rendimento, né, que é um dado importante para a economia, apresentou relativa estabilidade para os ocupados e diminuiu para os assalariados. Todos por conta da redução do emprego médio e do total de ocupados, porque o rendimento aumentou no mês passado, mas houve redução da ocupação. 3 meses seguidos de redução de ocupação. Que a gente está vendo aqui no mercado de trabalho do Distrito Federal. Ok, acho que é isso. Obrigada. Tá certo. Muito obrigado, Dalgisa. Eu queria fazer um registro aqui. Nós somos com o corpo técnico da Secretaria, a presença da nossa observadora do trabalho, a Luciana, gestora governamental também. O professor Aldo Paviani, não poderia deixar de agradecer a presença. Também temos o Alexandre, o Carlos e o professor Davi, que participam também dessa pesquisa, fazendo a coleta de campo. Tá? E eu vou passar agora, então, para o Lúcio fazer as considerações também. Boa tarde. Bom, vou ser breve, porque, na verdade, o que a gente tem visto nessas apresentações da PED desde o começo do ano é mais ou menos a mesma história. Não é? A gente tem acompanhado o mesmo padrão
E eu vou argumentar que esse padrão, inclusive, ele não é só de agora. Ele é a narrativa da história do emprego e desemprego, mais ou menos, no Distrito Federal. E já coloco aqui para um desafio, né, para a gente, e para o DIEESE, para a Secretaria do Trabalho, que talvez na próxima divulgação da PED a gente pudesse fazer um evento mais extenso, talvez durante uma manhã inteira ou uma tarde inteira, pensando essa série histórica da PED, que é muito rica, não é? Que traz muitas informações e que nos ajuda a entender um pouco dessa estrutura. Pensar um pouco menos a conjuntura e pensar um pouquinho mais a estrutura, né? Os elementos estruturantes do emprego e do desemprego no Distrito Federal. Porque a gente vê coisas que são muito constantes no tempo, né? É constante no tempo o desemprego enorme dos jovens, dos negros e das mulheres, da periferia. Então, isso é estrutural, isso foi atenuado num certo momento da nossa história, agora mais recentemente, mas é estrutural. Também é estrutural os altos salários do servidor público, do funcionalismo público no Distrito Federal, que puxa claramente essa média, não é, salarial das cidades centrais. Não é? Então, você tem no centro da cidade um grupo de pessoas que tem uma renda alta, quase todo mundo é empregado, nível de desemprego, eu não ia dizer europeu, porque lá também é ruim, né, Bruno? Mas, enfim, o nível de desemprego muito baixo. Pois é, está pior até. Mas, enfim, uma situação de emprego quase pleno e de renda alta, aqui no centro da cidade, e que serve até como uma bolha, né, um amortecedor, não é, da queda, porque quando a gente compara com as outras regiões metropolitanas, com São Paulo e Porto Alegre, principalmente, que não tem, não é, essa proteção do serviço público, é impressionante, não é, o aumento do desemprego. O que me surpreende também daquela comparação é a estabilidade em níveis baixos de Fortaleza, né? Ela destoa, né, um pouco do resto do país, mas, enfim, a gente tem aqui essa situação muito particular. E que, num período recente, em 2011, 2012, isso é uma hipótese que eu ainda quero testar e talvez a gente possa falar mais sobre ela na próxima vez, então já fica o desafio para a gente fazer uma análise mais estrutural, não é, dos dados da PED. Eu acho que esse período de 2011, 2012 foram uma rara e grata exceção na nossa história, porque houve aí um aumento significativo de obras públicas por causa da Copa do Mundo, e houve um aumento relevante também do tamanho do funcionalismo público, um crescimento significativo do funcionalismo público em 2011, 2012, em número de vagas ocupadas, que caíram depois. Então, fico me perguntando se níveis como 10% de desemprego são críveis, são imagináveis, não é, levando em consideração a história que a gente tem, a estabilidade em nível baixo da nossa indústria de transformação, não é, em torno da casa de 50 mil vagas, desde 92 para cá, não mudou. Se doblasse isso, a gente ia reduzir o desemprego para, sei lá, 12%, não muito mais baixo do que isso. Então, eu acho que a gente precisa agora começar a pensar de forma mais estrutural sobre a dinâmica do emprego e do desemprego. Então, fica o convite já para a próxima. Talvez a gente possa avançar também, além da divulgação muito importante dos dados mensais, conjunturais, também pensar essa estrutura de mais longo prazo para colaborarmos de uma forma ainda mais significativa para tentar, enfim, reduzir ou reverter, não é, esse quadro que se coloca como um quadro preocupante, né, porque está em crescimento. A gente chegou no pico agora do ano, né, 14,6% de desemprego, é o mais alto que a gente teve até agora no ano. Então, tem uma expectativa de queda, eu acho que a gente pode colocar dessa forma, tendo em vista as contratações temporárias para o final do ano, mas certamente elas não serão em volume, não é, como foram em anos anteriores, dada a crise nacional que a gente vive. Contudo, e aí vale fazer essa ressalva, essa renda alta, não é, oriunda principalmente do funcionalismo público no Distrito Federal, pode nos levar a uma situação melhor do que aquela de outras metrópoles no Brasil que não tem, não é, essa bolha aí de proteção. Então, eu deixo isso mais como provocações e
e pontos para que a gente possa explorar melhor nos nossos próximos encontros, mas destacando isso, olha, o jovem, o negro, a mulher da periferia, eles são os que mais sofrem de longe com o desemprego e com a renda baixa, né? E isso é um quadro muito estável no Distrito Federal. Bem rápido, alguns comentários. Você podia colocar o gráfico do conjuntural 4. Eu acho que um ponto que é um pouco preocupante do que a gente observou desse último mês é essa queda dos empregos formais, essa redução muito forte dos empregos formais. E quando a gente olha, esse gráfico tem o laranjinha, o cinza e o amarelo. O laranjinha é o desemprego aberto. E quando a gente olha para o desemprego aberto, quer dizer, são pessoas que, de fato, estão sem emprego tentando procurar. E eu acho que essa é uma riqueza da PED, a gente poder qualificar o tipo de desemprego. E a gente vê um aumento do cinzinho. E o cinzinho significa exatamente a parte das pessoas que estão com um emprego muito precário, estão fazendo bico, o que é um sinal de precarização do mercado de trabalho. Então, conjugado com aquela queda de empregos formais, a gente tem esse outro lado, que é o aumento da precarização do mercado de trabalho. Eu acho que esse é um aspecto negativo, eu acho, desse dado que a gente observa nesse mês. E ao outro lado também é o aumento da desigualdade, que é o que a Dalgisa colocou, né? A gente tem o grupo 1 aumentando a renda continuamente, mesmo durante esse período de crise, e a periferia com queda de renda. Então, significando que a gente tem uma cidade que é bastante desigual, e essa desigualdade tem aumentado ao longo desse ano, né? Acho que são só esses comentários. Bom, eu acho que a provocação feita é interessante, porque a gente tem observado ao longo das divulgações, né, e propositalmente as divulgações que a gente tem feito, elas têm uma característica de tanto resgatar um momento mais histórico, né, Dalgisa, né, pegar um período mais extenso, justamente para ver aspectos relacionados à tendência, né, do mercado de trabalho, sob o ponto de vista dos mais variados indicadores que a pesquisa permite nos trazer em termos de informação, né? Por isso que foram vários gráficos e também várias tabelas apresentadas, justamente com esse propósito de termos uma noção de tendência, né, a quantas anda cada um desses indicadores sob o ponto de vista de outros momentos, historicamente falando, e a característica de tentar trazer para o debate e também as informações conjunturais, que são os dados, vamos dizer assim, ou mensais ou anuais, né, como ali está colocado, resgatando 2014 e 2015, por exemplo. E no decorrer das apresentações, né, essa especificamente, a gente notou que tem muitas informações assim que estão muito relacionadas à própria dinâmica do mercado de trabalho em termos da taxa, né, a taxa subiu, está em 14,6, e isso, evidentemente, trouxe alguns reflexos em praticamente todos os outros indicadores, como já foi bem salientado, né? A questão da elevação da taxa de desemprego no grupo 3, que é uma questão estrutural que a gente também tem observado no âmbito da economia local, né, do Distrito Federal. Mas, diante de tantas informações, eu acho que, além das provocações que foram muito pertinentes, que acho que está lançado o desafio, como, por exemplo, né, em outras divulgações a gente tem percebido uma constante dúvida em relação ao patamar salarial do setor público, aquele que, de certa forma, tem servido de amortecedor, digamos, da dinâmica local do mercado de trabalho, tendo em vista que todos os grupos, como também todas as faixas salariais, têm um comportamento e, ao mesmo tempo, uma média relativamente próxima, mas a gente percebe que o setor público, né, lá do grupo 1, né, tem um nível salarial extremamente disparo e elevado comparado às outras regiões, né? Isso é um desafio que é colocado. Sabemos que há diferenciações no âmbito do setor público, né, seja local como federal, porque Brasília tem essa especificidade. E também a diferença entre os poderes, né, o legislativo, o judiciário e também o executivo, sabendo-se que o executivo tem uma diferença salarial maior perante aos demais,
mas essa diferença, ela realmente tem se verificado constantemente nas divulgações e é um dos desafios, né, para a gente verificar, né, de que forma e que em grandeza e magnitude, né, disso se realmente pode se caracterizar, né, como um bom ou um modesto colchão de amortecimento da nossa realidade em termos de mercado de trabalho. E claro, acho que foi bem salientado o fato de Brasília ter essa especificidade e acaba contribuindo, né, porque o setor público. E uma informação que também sempre vem casada com as informações que são divulgadas pela pesquisa, é algo que desmistifica um pouco aquela história de que Brasília ainda é muito dependente do setor público, né? A gente percebe que Brasília tem uma representatividade, sim, em termos do setor público, mas o setor privado, ao par e passo, vem ocupando uma parcela significativa também, né, no mercado de trabalho, o que ajuda também, creio eu, né, nas reflexões em relação às políticas públicas e também, né, relacionadas às políticas que podem ser adotadas, né, nesse sentido, né, que não sejam apenas voltadas especificamente para o setor público, tendo em vista que a gente tem percebido, né, nos últimos meses, e por que não nos próximos anos, uma crise que talvez rebata na dinâmica desse setor especificamente, né, que é o setor público, né, em termos de concursos para os próximos meses ou até próximos anos. Então, é um setor que vem crescendo, né, a pesquisa detectou isso, vem detectando, né, esse crescimento tanto no setor serviços como comércio, e isso pode ser também um elemento bom de reflexão para as questões relacionadas tanto às políticas públicas como a própria forma que Brasília pode contornar essa crise que vem afetando não só o Brasil, como aqui também Brasília. Bom, obrigado ao Max, ao Bruno, ao Lúcio. E eu queria fazer algumas considerações. Fica um desafio imenso para a Secretaria do Trabalho agora, nesse momento em que a gente absorve mais outras pastas. A pasta dos direitos humanos, políticas para mulheres, e a gente vê que, infelizmente, o público que mais aparece ali, afastado dos postos de trabalho, é a mulher negra pobre. Então o desafio agora para a Secretaria do Trabalho, nesse contexto de outras pastas, ainda se torna maior. Sempre foi muito grande, mas se torna ainda maior. A consideração que eu queria fazer, a outra consideração, é que a gente percebe que existe uma força do próprio mercado de trabalho, colocando pessoas para fora. Foram 9 mil desempregados agora nesse último mês. E essas pessoas, mas também nós tivemos um aumento na renda dos autônomos e também um aumento nas posições classificadas como as outras ocupações, né, do quadro da tabela 3 aqui, das demais posições, né? Então isso me leva a crer que as pessoas estão saindo do mercado de trabalho com emprego formal, mas estão gerando renda. De alguma forma elas estão gerando sua economia. Então isso nos leva a ter mais esforços ainda para pensar em políticas de empreendedorismo e de geração de renda. As políticas de inclusão, elas já estão dadas, precisam ser fortalecidas, e as políticas para o empreendedorismo precisam ser ainda mais potencializadas. Então a Secretaria do Trabalho, no começo desse ano, instituiu e criou na Secretaria uma subsecretaria que cuida apenas do empreendedorismo, da identificação justamente das pessoas que estão indo para o mercado de trabalho para gerar sua própria renda e a forma de organizar esse público, né? Paralelo a isso também, enquanto política pública, a gente tem a qualificação profissional, que é uma força importante e propulsora do encontro entre demanda e oferta. Pelo menos ela possibilita que as pessoas participem do mercado de forma mais igualitária, né? E nós lançamos nessa terça-feira agora, dia 27, um programa de qualificação profissional chamado Qualifica Mais Brasília. E esse Qualifica Mais Brasília, ele tem 5 programas associados. Um deles é uma escola de empreendedorismo.
e o outro são oficinas para empreendedores que tomaram crédito produtivo e orientado da Secretaria para fazer gestão do seu negócio. Ou seja, nós estamos criando oportunidades para que esses empreendedores, essas pessoas que estão entrando no mercado, gerando sua própria economia, se formalizem, tenham qualificação e profissionalização para tocar bem o seu negócio e, como consequência disso, gerar novos postos no mercado de trabalho. Né? Então, trabalhando com esse viés do empreendedorismo, geração de renda, como consequência, efeito colateral disso, eu tenho certeza que novos postos, pelo menos se não novos postos serão gerados, mas a reposição de postos que foram perdidos poderão ser voltados. Né? Então, de forma geral, essa consideração que eu queria fazer. Não sei se a Luciana tem do Observatório alguma coisa a mais para acrescentar. Não, Luciana? Então é isso. Eu vou abrir, então, a fala para perguntas, para quem quiser fazer algum comentário. Não? Professor? Bem, boa tarde a todos. Na tabela 7, tem as taxas de desemprego por região metropolitana, não é? A indagação que me sobra é que, mesmo uma capital industrial como São Paulo, ela perdeu tantos empregos, quase tantos empregos como Brasília, em termos de 14,6 para Brasília e 14,2 para São Paulo. Então, eu fico pensando o seguinte, nós temos alguma maneira de verificar por atividade, aqui no passado tinha, se não me engano, como o comércio desempregou, como a indústria da construção civil desempregou, etc. Porque eu tenho a impressão que se nós abríssemos uma... antigas, né? Tem aqui também, né? Mas no outro boletim, não é? Bem, porque me parece que se nós tivéssemos uma abertura, né, uma porta do futuro, digamos, para a área industrial, e aí eu falo em área metropolitana e não apenas no Distrito Federal, que tem restrições para certos ramos industriais, não é? Sobretudo os que geram empregos, que não tem muita automação, e vai lá, ocupam mais mão de obra, mas que também tem um grande capital agregado para poder produzir. Não é? Então, e que vão produzir e vão ter lucro não no ano que vem, mas daqui a 10 anos. Então, eu perguntaria se seria viável, ela já está começando, né, um trabalho conjunto, na Codeplan a gente está querendo ver o eixo Brasília-Nápoles-Goiânia, e também lá no IPEA, um trabalho conjunto sobre redes urbanas, de maneira que nós não fiquemos restritos ao quadradinho, como diz a Freitas, né? A Conceição Freitas. Quer dizer, que a realidade é um quadrilátero. Né? Quer dizer, então, saindo daqui para fora, onde muitos operários, muitos trabalhadores de Valparaíso, de Santo Antônio Descoberto, enfim, Formosa e tal, provavelmente venham trabalhar aqui. Brasília, então, e Águas Lindas, é muito grande a taxa de... Né, o Bruno pode falar mais corretamente do que eu. São pessoas que vêm e ocupam, entre aspas, lugares de brasilienses. Né? Então, quer dizer, não há um cerco para esse tipo de circulação de pessoas, porque é uma área que eu já chamei de metropolitana exatamente por causa desse intercâmbio. Ele não respeita os limites geográficos. Então, eu diria que, assim como as pessoas falam que ocupa um lugar, o pessoal da periferia metropolitana, o chamado entorno, ocupa o lugar do hospital. Mas, peraí, são brasileiros, eles podem circular e são trazidos aqui até por ambulância, que às vezes na área política cito muito isso, mas é porque lá não tem o lugar de trabalho, lá não tem o hospital. A escola é deficitária, quer dizer, a maioria das pessoas concluem o fundamental e depois não prosseguem. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que nós teríamos que ver teremos que ter, como diz o Milton Santos, uma visão de globalidade para verificar onde é que estão os filtros, onde é que estão os ralos, né, para poder alavancar um desenvolvimento social para toda uma área que vai ser difícil alavancar, por exemplo, o emprego. No Distrito Federal,
se fora daqui for desconsiderada a possibilidade de você ter um fluxo migratório muito maior, que sobrecarrega as vias urbanas, né, todas, as BRs todas no início da manhã, mesmo com esse escuro, as com o escuro você vê mais, estão extremamente congestionadas. Então, até para a cidade ter uma funcionalidade melhor, seria bom ver. Estou falando mais, praticamente as pessoas sabem esse meu pensamento, mas para o secretário, que é um jovem e que tem um longo percurso a percorrer para a qualidade de vida dos pobres, dos negros, das mulheres, enfim, né, para a população brasileira em geral. E da área metropolitana também. Professor, na verdade, assim, o que teve o maior aumento do desemprego ali foi São Paulo e Porto Alegre, né? O que foi responsável em São Paulo foi porque houve um aumento muito grande da PEA. 77 mil pessoas pressionaram de um mês para o outro, lá em São Paulo, de agosto para setembro. E houve uma geração de 33 mil postos, enquanto 77 pressionaram. Isso a taxa. Agora, quanto ao setor de atividade que o senhor estava falando, em São Paulo, houve redução de postos de trabalho, uma variação relativa, só menos 4 mil postos de trabalho na indústria, que significa 0,3%, né, pequeno. E houve redução na construção civil também, 7 mil postos de trabalho na construção civil lá em São Paulo. O comércio lá houve relativa estabilidade, 0,3%, 6 mil postos. Está parado, né? Comércio, São Paulo. E o que é o carro-chefe, que é os serviços, né? 29 mil postos de trabalho no serviço, significa 0,5% só de aumento. Então, a ocupação está sendo pressionado, o mercado de trabalho, fortemente, e postos de trabalho praticamente estável, né? Pelo que a gente está olhando aqui. Ok? Depois eu passo para o senhor aqui, que tem todas as regiões. Tá? Tá bom. Eu me esqueci. Professor, o desenvolvimento da região, da área metropolitana, falei certo? Área metropolitana, é uma das ações para a secretaria, sim. Nós vamos, sim, ter esse cuidado com a área metropolitana, porque, como o senhor falou, pressiona todo o Distrito Federal e a gente precisa desafogar, né, e levar serviços para essa população. Tá? Mais alguém? Não? Quanto à inflação? Rendimento médio real. É o real. É de agosto, por conta a pergunta é relacionada ao mês passado. Quanto o senhor recebeu referente ao mês passado? Tá? Por isso. Tá bom? E a média trimestral. Tem um trimestre imóvel também. Né? A gente está olhando agosto, o rendimento da média de agosto, então, é junho, julho e agosto. Mas os rendimentos médios descontados da inflação de agosto. Tá? Real. Continua aberto. Alguma consideração? Alguma consideração, Lúcio? Não? Posso dar por encerrado, então? Então, agradeço a participação de todos vocês e a gente dá por encerrada a apresentação da pesquisa. Obrigado.